País de dimensões continentais e riquezas naturais únicas. O Brasil, no entanto, ainda não despertou para a necessidade de preservá-las. Na série sobre saneamento básico, passamos a falar sobre saneamento ambiental e alertamos: os biomas brasileiros estão em risco. A gente costuma caracterizar o bioma como extensas áreas, com características ambientais, sejam abióticas ou bióticas ou biológicas, relativamente homogêneas numa escala ampla. Normalmente eles são caracterizados por um tipo de vegetação dominante. São 6 os biomas no Brasil: amazônico, de maior extensão, cerrado, pantanal, caatinga, pampa e mata atlântica. Vamos nos ater a este último, que se estende por 17 estados e é um dos mais ricos em biodiversidade. A gente olha para o bioma Mata Atlântica, a gente tem a vegetação terrestre, com várias diferentes características, a de altitude, as planícies, a gente tem as restingas, a gente tem os manguezais, ou seja, isso tudo estaria dentro do bioma ou desse domínio da Mata Atlântica. Mas essa é também das áreas mais ameaçadas do planeta. Decretada como reserva da biosfera pela Unesco, a Mata Atlântica sofreu uma devastação imensa. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, atualmente, apenas 8,5% da floresta original resiste à ação do homem. Os impactos da ocupação desordenada das cidades, da atuação industrial e do agronegócio são desmatamento, lixo, falta de saneamento, poluição, morte. Espécies e ecossistemas inteiros desaparecendo. Segundo o Livro Vermelho do Ministério do Meio Ambiente, são 276 espécies da flora em risco de extinção e 598 da fauna, sendo 429 delas endêmicas, ou seja, só existem neste bioma. Camarão, tainha, bagre, cará, caraúna, esse foi os peixes que mais dava na lagoa. Quer dizer, esses são os peixes que a gente chegava e pegava muito. Quer dizer, eu não vejo mais um peixe desse. A captura da lagosta ela acontecia dentro de um período de desova, então ocasionou a extinção do animal. Hoje o IBAMA proibiu a pesca da lagosta porque é um animal ameaçado de extinção. Tem outras espécies também que desapareceram do rio, que está bem sumido, que a gente pegava com frequência, que é o piau vermelho, a curimatã nativa do rio, do olho vermelho. O cachimbau, o piau vermelho, o piau branco agora que está começando a repovoar o rio. Todos esses empreendimentos destruíram o manguezal. Se você destrói todo esse manguezal, vai acabar o estuário. Só que quem leva a conta que está acabando o peixe é o pescador. Nós tivemos aqui do outro lado em Coroa Grande, em Vila Geni, uma área aqui de docas, em que o pescador veio questionando, e moradores também da região, até de Coroa Grande, veio questionando que nenhuma autoridade tomou uma providência. Há mais de 3, 4 anos atrás, abriram 6 ruas dentro do manguezal, construíram casa, botaram poste de energia elétrica. Se você tira um pé de mangue ou corta uma árvore da Mata Atlântica, é crime ambiental. Agora imagine você destruir e fazer 6 ruas e construir casas, fazer estradas. E qual é o preço disso? Isso aí o nome disso é o quê? Progresso? Desequilíbrio ecológico relacionado a um modelo cruel de desenvolvimento. A lógica que elege as chamadas zonas de sacrifício, localidades que concentram diversos empreendimentos com potencial de dano ambiental. Você elege aquela região como um distrito industrial sem considerar toda a diversidade de usos que estaria associada àquilo. Então é muito comum, a gente tem no Rio de Janeiro áreas que eram historicamente com uma vocação rural, ou seja, você tem comunidades rurais, comunidades tradicionais vivendo ali, de uma hora para outra, por uma decisão do Estado, ou melhor, de determinados governos, você transforma aquela área numa zona de sacrifício, digamos assim, ou seja, vai virar um distrito industrial. Então você descaracteriza não só ambientalmente esse sistema, como também socialmente, E além disso, você tem outro aspecto do crescimento industrial, que é a poluição, a eliminação de efluentes, seja efluentes atmosféricos, seja efluentes
fluviais, ou seja, que jogam nos rios, nas baías e tal, muitas vezes sem um adequado tratamento, sem adequado cuidado, né? Leis ambientais desrespeitadas, falta de fiscalização e licenciamentos que não levam em consideração a sinergia entre as empresas instaladas em um mesmo território. Era o IBAMA que fiscalizava esses empreendimentos. Só que também foi estadualizada e passou a ser o INEA, 2002 mais ou menos. Não, 2007 mais ou menos. Teve uma crise política, os técnicos de IBS se rebelaram, foram afastados, enfim, teve toda uma confusão. Mas é porque se tornou muito mais flexível quando a legislação é estadual. Porque o nível de controle e o nível de especialização também de um órgão como o IBAMA, que é federal, tem uma estrutura, para um órgão estadual que é muito mais restrito, né? E a legislação estadual também pode ser muito mais flexível, que permitiu o que permitiu, né? Então, obviamente, ao vir para o INEA, e outra coisa, uma baía, ela não se diz respeito só ao Rio de Janeiro, uma baía faz parte de um bioma maior, por isso que o IBAMA seria importante nesse controle, porque ele pensa o país, não pensa o estado, né, só. Então, essa ideia também de que cada vez se localiza mais o processo de licenciamento, porque permite o balcão de negócios, né? Caso das baías urbanas do estado do Rio de Janeiro e da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que abrigam polos industriais de setores como mineração, metalurgia, petróleo e gás e siderurgia, além do agronegócio. O grande vilão do meio ambiente são os grandes empreendimentos sem nenhuma fiscalização e sem nenhum pudor, como aconteceu na Mariana, os acidentes com a indústria petrolífera, o agronegócio, as mineradoras, os grandes empreendimentos imobiliários, né? São fatores que brutalizam o meio ambiente, de uma certa forma. Uma pequena ação do ser humano, isso aí a gente resolve com uma campanha ambiental. Tudo que se for explorado de uma maneira equilibrada, a gente vai garantir, né, um êxito social e ambiental, acredito. Mas a gente tem que primeiro fiscalizar de uma maneira correta e justa os grandes empreendimentos, né, que brutaliza, né, a questão socioambiental. O que está acontecendo é que o Brasil ele vem reproduzindo um papel dependente no jogo internacional, do capitalismo internacional, em que a nossa economia ela é uma economia ainda neocolonial. Então, a natureza brasileira ela tem sido vista pelas nossas elites como um empecilho ao desenvolvimento econômico. Só que no jogo das nações, o diferencial do Brasil, além da sua extensão territorial, o fato de ter uma população grande, o grande diferencial do Brasil é a possibilidade de construir uma economia ambiental, uma economia ecológica, porque aqui nós temos um extenso litoral, a zona costeira brasileira tem uma produção de alimentos superior a tudo que é produzido de alimentos aqui em terras, inclusive do agronegócio. E os nossos litorais estão virando o quê? Uma latrina, depósito de lixo industrial, de esgoto e lixo. Tá? Então o Brasil tem solo, tem água, tem terras férteis, tem floresta, tem população, tem uma zona costeira enorme e tudo isso pode impulsionar uma economia ecológica, uma economia ambiental. Isso depende de decisão política. O empenho do poder público para a preservação e recuperação das áreas afetadas é nulo. Eu não vejo, já moro na região há 20 anos, uma política pública muito bem definida de revegetação, de produção de água. Eu não vejo acontecer isso. Entra campanhas presidenciais e saem campanhas, e eu não vejo um presidenciável falando que precisamos produzir água, precisamos revegetar.
O investimento em um modelo de economia ecológica que preze por meios sustentáveis ainda carece de debate pela sociedade. A conscientização passa por entender o homem como parte e não apenas como beneficiário dos ecossistemas. A qualidade de conforto do ser humano está diretamente ligada à biodiversidade. Quanto maior for a biodiversidade no seu entorno, melhor a qualidade de vida. Ninguém gosta de ficar a sol exposto. Alguém gosta? Eu já procuro uma sombra. Então aquela árvorezinha, por mais unitária que ela seja, ela tem um conforto, ela traz um conforto térmico para a pessoa que está ali naquele sol, né? Agora imagina quando existem centenas de milhares dessas árvores. Não é só a sombra, a brisa fresca, vão vir os pássaros, vão vir os insetos, vão vir os mamíferos, né? E isso tudo vai trazer o bem-estar para o ser humano, né? Até porque ele faz parte dessa biodiversidade, né? O ser humano às vezes se esquece que ele é parte da biodiversidade. Ele não é uma espécie isolada da biodiversidade, ele está totalmente inserido, claro. A lógica da economia predatória avança sobre pontos chaves de sobrevivência do bioma Mata Atlântica. A situação preocupante de algumas das principais bacias hidrográficas da região está diretamente ligada à perda dessa biodiversidade. Nos próximos vídeos falaremos das baías da Guanabara, de Sepetiba e do Rio Paraíba do Sul.